Olá, amados. Olá, amadas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tudo ótimo. Bem-vindos ao Momento de Paz. Bem-vindos. Hoje faremos uma nova lição de um curso em milagres. Um treinamento mental para a paz interior. A lição de hoje é a lição 26. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Vamos fazer uma respiração profunda. Chamamos ao Espírito Santo que esteja aqui conosco e nos ajude a compreender esta lição. Mais uma respiração. E vamos à lição. É sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. E o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. Essa a lei que em última instância te salvará, mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender que ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados, terás medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos. Eles contradizem um ao outro. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. E por acreditares neles, já não podes acreditar em ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que és. Que maravilha isso. Uau! Sempre estamos atacando a nós mesmos. É uma invenção bem maluca na nossa cabeça. Porque essa lição de hoje, se a gente a compreende, a gente imediatamente compreenderá a primeira parte o que está escrito no início de um curso de milagres. Nada real pode ser ameaçado. Ou seja, você, assim como és, como Filho Santo de Deus, você é real e não pode ser atacado. Nada irreal existe, que são esses pensamentos malucos que nós inventamos, projetamos e acreditamos que podem nos atacar. Então ficamos nessa briga interior bem maluca, uma invenção, assim como o próprio medo do escuro, né? Que chamamos de desconhecido, que parece que fica uma desculpa mais bonita, né? Dizer que temos medo do desconhecido. Não, você tem medo do escuro. Porque no escuro estão os teus pensamentos. E como você ainda não sabe quem você é, você tem medo dos pensamentos. É aquela famosa briga bíblica que acontece, que na realidade acontece dentro de nós, que é a ideia de acreditar
de que o diabo está atacando Deus, que pode atacar Deus. Só que isso acontece dentro de nós, não em algum lugar externo a nós. Essa guerra é dentro de nós. Só que aí que está essa loucura, né? Porque já pensou, se você for acompanhar esse raciocínio por um momento e acreditar que o diabo pode atacar Deus, é bem maluco, né? Porque não foi Deus que criou o diabo, né? Então, tipo, bastaria ele criar uma outra coisa de alguma forma e desfaria, né? Então é tão tonto pensar nisso, da mesma forma como a gente o faz. É muito tonto o que a gente faz, porque nós mesmos nos atacamos sempre. É um teatro de marionete interna, onde eu também sou aquele que manuseia. Sabe, uma criança, porque realmente somos crianças que estão num pátio da casa brincando de guerra, sabe? É isso que a gente faz. Só que a gente, como adultos, tornamos isso muito sério e não nos damos conta de que tudo está acontecendo na nossa cabeça. Então, na verdade, eu tenho um julgamento sobre algo, que de repente é algo que me atormenta, e aí o efeito disso é eu ter medo desse julgamento que eu mesmo fiz? Entende? Se a gente parar, como o Adam disse, para acompanhar isso, você vai ver que insanidade é isso. E se você olhar mais profundo, tem inúmeros exemplos disso no mundo, até as doenças. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. Perfeito. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não reduzas mais do que isso. Olha que amoroso ele. Ele sabe que em 2 minutos seria o mais importante em fazer, mas se você sentir desconforto e ter medo, porque nós temos medo das nossas invenções. Esse é o resultado. Inventamos uns pensamentos para termos medo do nosso próprio pensamento. Essa é a maluquice. Mas até desfazermos isso, até desfazermos essa fantasia, haverá esse desconforto. Então aqui o mestre é tão amoroso em dizer que pode fazer 1 minuto, mas não menos do que isso. Porque você precisa olhar para esses pensamentos de ataque. Você precisa olhar para eles de olhos bem abertos, para você perceber que você os fez e que não significam coisa alguma. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje. Em seguida, feche os olhos e faze uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro, cita a situação. Eu estou preocupado com as contas. Estou preocupado com as contas. Essa é a forma como eu estou me atacando. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido
a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo: tenho medo que não possa pagar as contas. Tenho medo que eu perca coisas que eu acredito ter por não poder pagar as contas. Esse é o exercício, é essa sensação, é isso que causa neste momento no qual trago à tona aquilo que realmente estou utilizando para me atacar, porque esta visão é exatamente a ideia na qual me vejo separado do meu pai. Eu me sinto só, me sinto escasso, me sinto abandonado e sinto que ninguém poderá me ajudar. Esse é o meu pensamento de ataque. Mas assim que eu me lembre quem realmente eu sou, tudo isso é restaurado. Essa lição nos convida a uma honestidade com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos. E isso é crucial nesse treinamento. Assumir que eu penso isso, eu tenho medo disso, é a única maneira de trazer isso à luz. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar um maior número. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrerem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los do mesmo modo, na medida do possível. Depois de ter citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para ti mesmo mais uma vez. No caso, quando vem esse pensamento de contas, de que não vai ser suficiente, de que este mês não será suficiente, tudo mais, ocorre porque ainda há uma crença dentro de mim de que estou separado do meu pai. Então, as contas e a ideia da escassez, a falta, a necessidade das coisas é o que me faz reter a ideia de que eu ainda estou separado. Porque pagar as contas em si ainda refletem uma segurança. Eu ainda coloco nisso a minha segurança. Então me coloco numa situação de vulnerabilidade, já que isso não pode me dar segurança. Isso não pode me trazer a invulnerabilidade do Filho Santo. Exato. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade, que
palhaçada, né? A vulnerabilidade do meu ego é a invulnerabilidade do ser. Esse é o clique. Namastê. Namastê.